Fala, galerinha do 7º ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática, dando continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos continuar falando sobre os tipos de predicado. Lembrando que nós já vimos o predicado verbal no bimestre passado, mas eu vou relembrar com vocês como é a classificação desse predicado e vamos conhecer hoje o predicado nominal e o predicado verbo nominal, ok? Bom, o que seria o predicado verbal? O predicado verbal ele constitui-se de um verbo ou locução verbal que expressa a ideia de ação. Este verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Então, o predicado verbal ele vai se formar, ele vai se constituir em cima de um verbo de ação. Eu não vou ter um verbo de ligação, eu não vou ter um verbo que expressa fenômeno da natureza, não. Eu vou ter ali um verbo que expressa ação. Ok? O núcleo do predicado verbal é o verbo, que é chamado significativo, pois traz em si a ideia de ação, tá? Então, esse verbo ele é chamado de significativo, que é a mesma coisa de um verbo de ação, tá bom? Vamos ao exemplo? A mulher comprou uma bolsa rosa. Quem comprou uma bolsa rosa? A mulher. Então, a mulher é o sujeito e eu tenho ali o predicado, que é comprou uma bolsa rosa. Vamos ao verbo. Comprou. Comprou está conjugado, né? Vem do verbo comprar. Comprar é uma ação. Então, se essa oração se constitui em cima de um verbo de ação, eu chamo esse predicado, comprou uma bolsa rosa, de predicado verbal. Ok? Agora o predicado nominal. Diferente do predicado verbal, o predicado nominal ele vai se constituir de um verbo de ligação. Só que o verbo de ligação não vai ser um núcleo. O que vai ser o núcleo vai ser o predicativo do sujeito. Nós já vimos também no bimestre passado que o predicativo do sujeito é aquele que expressa uma qualidade do sujeito, tá? Então vamos lá. Predicado nominal, formado por um verbo de ligação, né, que liga um nome, predicativo do sujeito ao sujeito. A noite estava fria. Como que estava a noite? Fria. Então, eu tenho ali o verbo estava, tá? Que é um verbo de ligação. E fria, que está o quê? Caracterizando a noite. A noite estava como? Fria. Só que, diferente do predicado verbal, o predicado nominal vai ter como núcleo predicativo do sujeito. Lembra que eu falei que o predicado verbal, o núcleo vai ser o verbo? No predicado nominal, o núcleo vai ser o predicativo do sujeito, que é a qualificação que eu dei para aquele sujeito. Como que estava a noite? Fria. O atleta parecia cansado. Parecia é o verbo cansado, né? É um verbo que é o predicativo do sujeito. Como que estava o atleta? Cansado. Ok? Sua fantasia era de papel. Era é o verbo, né? É um verbo de ligação. E de papel está caracterizando a fantasia dele, que ela era de papel, ok? É o predicativo do sujeito. Então, o núcleo dessa frase aí vai ser o de papel. Naquela época, ele parecia outro. Parecia o verbo, né? E o outro, como é que ele parecia naquela época? Outra pessoa, tá? Então, resumindo, né, o predicado nominal, ele possui um verbo de estado, ou seja, os chamados verbos de ligação. E quais são esses verbos de ligação? Nós já vimos, mas eu estou relembrando. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar-se, andar, viver e virar. É aquele cujo núcleo é o predicativo do sujeito, ou seja, aquela característica que eu dei para o sujeito. Ele estava feliz. Como é que ele estava? Feliz. Então, o núcleo não vai ser o verbo, vai ser o predicativo do sujeito, a qualidade que eu dei para o sujeito, ok? E agora nós vamos ver o predicado verbo nominal, tá? O que seria o predicado verbo nominal? Predicado verbo nominal. Predicado verbo nominal é aquele que tem dois núcleos, um verbo e um nome, indicando ao mesmo tempo uma visão dinâmica de fato e o estado em que se encontra o sujeito ou objeto do verbo. No predicado verbo nominal, eu vou ter um verbo de ação e um predicativo do sujeito.
tá? Então vamos lá. No predicado verbal, eu vou ter um verbo de ação e esse verbo de ação vai ser um núcleo. No predicado nominal, eu vou ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O núcleo vai ser o predicativo do sujeito e não o verbo de ligação. Já no predicado verbo nominal, eu vou ter um verbo de ação e um predicativo do sujeito, tá? O vento sopra forte. Sopra é um verbo de ação, a ação de soprar. E forte está caracterizando como é que estava o vento. Então, eu tenho o verbo de ação, que é o verbo soprar. Ele está conjugado, né, como sopra. E forte, que está caracterizando o vento. Então, quando eu tenho um verbo de ação e um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado verbo nominal. Tá bom? Então, nesse caso, nós temos dois núcleos. Vai ser o verbo e vai ser o predicativo do sujeito. Exemplos. Outros, né? Vou dar outros exemplos. Juliana partiu feliz. Partiu está indicando a ação de partir, né? Então, tem um verbo de ação. E tem o feliz, que está caracterizando como Juliana está. Então, eu tenho o verbo de ação e tenho o predicativo do sujeito. Carla deixou sua irmã curiosa. Eu tenho o verbo deixou, que está conjugado do verbo deixar, né? Que é a conjugação do verbo deixar. E curiosa, que é o estado que Carla estava, né? Na verdade, a irmã dela estava, né? A irmã dela estava o quê? Curiosa. Paula recebeu feliz o prêmio. Recebeu a ação de receber e feliz como que Paulo estava por ter recebido o prêmio. Bom, galerinha, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida vocês podem tirar no decorrer da nossa aula virtual, nossa aula online. Fiquem com Deus, grande abraço e beijos no coração.